No vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente aqui para o canal, que eu já estava querendo trazer há algum tempinho, mas eu recebi no comentário da Nath, no vídeo que eu fiz um tour pelos meus desenhos mais antigos, que é redesenhar um dos desenhos que eu mostrei por lá. E daqueles desenhos, o escolhido foi esse desenho aqui, que é um desenho de 11 anos atrás. Eu vou usar a mesma técnica, também basicamente os mesmos materiais. Mas antes de começar também, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse desenho aqui. Esse desenho eu fiz na época que eu estava estudando ainda no terceiro ano do ensino médio, foi quando eu tive a vontade de começar a desenhar, quando começou realmente a despertar em mim que eu queria desenhar para o resto da vida. Então, esse desenho aqui ele é muito importante para mim. E a técnica que eu usei para fazer esse desenho foi o esboço à mão livre, que é o que eu vou fazer no desenho de hoje também, e um realismo em preto e branco. Eu acho que eu não vou fazer tão realista em preto e branco assim. Eu acredito que eu vou fazer um pouco mais com rachuras. Bom, vou começar o esboço aqui com o lápis 2B, eu apontei ele. E como eu falei, eu não vou fazer tanto do tamanho daquele outro desenho, porque eu tinha um grave problema quando eu fazia esses desenhos à mão livre. Nessa época, há 11 anos atrás, eu fazia tudo muito exagerado. Até porque eu não conhecia, assim, muito de técnica nem nada, né? Então, eu só batia o olho no que eu queria desenhar. Às vezes, tirava da cabeça mesmo. E eu fazia, meio assim, bem grandão mesmo. Tudo muito exagerado. Eu vou fazer esse esboço aqui com você, pelo menos a maior parte, assim, da estrutura dele, quase em tempo real. Talvez algumas partes eu acelere o vídeo mais dinâmico e não ficar tão longo assim o vídeo. Eu tô começando aqui pela estrutura e no momento eu não tô me atentando, assim, tanto aos detalhes. Por falar nisso, eu preciso atualizar o vídeo de como desenhar rosto aqui no canal. Até eu tô pensando em fazer um projeto aqui pro canal, desenhando vários rostos em um vídeo só. Essa parte aqui eu fiz muito pequena, eu tô achando, aqui pras orelhas. E aqui é só estrutura ainda. Então, a cabeça dela tá bem inclinada. Então, essa parte aqui dos olhos vão ser assim. Muita atenção nessa hora. E também, como eu tô usando o lápis 2B, eu não tenho mais tanto costume de usar dessa forma. Eu tô achando muito... Como que eu posso dizer? Muito escuro o traço. Mas eu acho que vai dar certo. Eu escolhi essa referência justamente por causa da mão. Eu imaginei que eu ia ter muita dificuldade na hora de desenhar a mão. Tipo, só de imaginação, sabe? Então, eu acreditei que deveria ter uma referência aqui, porque eu não sei que ideia que eu tive nesse primeiro desenho de fazer com uma mão. Sendo que eu nem sabia desenhar a mão. Até que a mão não ficou tão esquisita, né? Como eu falei lá no vídeo. A cabeça dela, como tá inclinada aqui, tá mais... Dá pra ver mais a parte aqui do crânio, da parte de cima. Então, acho que eu já fiz a estrutura. Por isso que eu falei que eu fiz essa parte aqui muito pequena. Aqui é a região das orelhas. E os olhos ficam aqui no centro. Gente, tá parecendo um esboço todo bagunçadão? Tá. Mas depois vai dar certo. Eu prometo, confia. Eu tô fazendo essas linhas aqui, que são tipo uma indicação de volumetria. E agora eu acho que eu já vou fazer o contorno da cabeça dela. Bem rabiscado mesmo. O esboço, se você faz desenho à mão livre, aí você que tá assistindo, e você fica pensando, nossa, meu esboço tá ficando muito feio, tá ficando horrível. O esboço é uma parte do desenho que tem que ser feia, tá? Você precisa
é uma dica que eu dou aqui nesse vídeo. Acho que vai ser um vídeo mais conversando também e dando algumas dicas de desenho, dicas que eu queria ter ouvido quando eu comecei a desenhar. Ou seja, quando eu fiz aquele desenho ali que eu tô redesenhando. Que o esboço não precisa ser a coisa mais linda do mundo no desenho. Eu aprendi isso recentemente. Não tem, assim, muito tempo, sabe? Que eu aprendi sobre isso. Porque eu sempre me cobrei muito na hora de fazer esboço, sabe? Ficava, nossa, tem que ficar perfeito. Tem que ser a coisa mais perfeita do desenho. Mas não, o esboço é um esboço, sabe? O próprio nome já indica, é um esboço. Então, no esboço você tem a liberdade de errar. Não para ficar apagando também, porque se você ficar apagando demais, e eu tô me controlando para não ficar apagando aqui muito, se você ficar apagando demais, como eu estava dizendo, vai estragar. Então, ou você pode pegar uma folha separada para fazer o esboço antes, que eu não sei, talvez eu vou fazer isso daqui, ou então só vai fazendo esboço e as linhas vão aparecendo e você vai criando. O esboço é o momento de você criar. Não é aquele momento de ficar tipo, nossa, tem que ficar incrível, tem que ficar perfeito. Não, o esboço tem que ser um momento mais livre, sabe? Para você usar a sua criatividade mesmo, não se cobrar tanto, por mais que seja difícil, né? Não se cobrar tanto. Mas é esse momento de você querer criar e soltar o seu próprio traço. Eu acho que não ficou tão esquisito assim. Eu já vou fazer aqui a marcação do nariz e dos olhos. E eu acho que eu vou talvez acelerar um pouquinho desse vídeo, porque eu não vou conseguir. Eu queria pelo menos o esboço, a estrutura do esboço, terminar aqui junto nesse vídeo. E depois acelerar o processo. Aqui vão ficar os olhos. Parece um óculos, né? Mas aqui vão ficar os olhos. Aqui essa parte de cima é a sobrancelha, o nariz e a boca. E como eu disse, provavelmente o restante do esboço do processo eu vou dar uma aceleradinha. Aqui a boca, fazer mais com formas básicas. Como eu estava dizendo, eu vou dar uma aceleradinha para não ficar um vídeo tão longo, tão extenso, porque já tem 7 minutos, eu tô vendo ali na gravação do áudio, e já tem 7 minutos que eu tô fazendo esboço. Terminei essa parte principal aqui, e agora eu vou fazer a mão, só rapidinho, né, para não ficar todo esquisito. Os detalhes eu vou fazendo depois. E vou finalizar aqui com esse esboço feio. Você tá vendo primeiramente a parte feia do esboço, mas eu vou finalizar aqui com os detalhes do rosto, num processo um pouco mais acelerado, e depois eu volto pra gente fazer uma luz e sombra, um esfumado, talvez, um trabalho com rachuras, e eu vou fazer isso com mais detalhes aqui junto com você nesse vídeo. E não, o processo não foi nada do que eu estava imaginando. Eu estava esperando que fosse depois de fazer esses detalhes no esboço, que eu tenho mais prática hoje em dia, porque eu estou estudando bastante, trabalhando muito com a questão de fazer mais rostos, desenhos de rostos, no caso, com a proporção mais certinha do que eu fazia naquela época em que eu tenho esse desenho de 11 anos atrás. Eu não me ligava muito nisso, não ficava tão atenta a esses detalhes, só queria desenhar e pronto. Mas a questão da finalização, que eu quero falar mesmo sobre, foi que eu usei as mesmas graduações de lápis, como eu acho que eu disse no começo do vídeo, ou talvez eu tenha cortado. Eu não tenho mais aqueles lápis que eu usei no primeiro desenho, obviamente, porque já fazem 11 anos, mas eu tentei chegar o mais próximo possível e usar as mesmas graduações que eu usei no primeiro desenho, que foram 2B, 6B e 4B,
que era só também o que eu tinha na época. Mas eu comecei fazendo rachuras e depois eu acho que eu fui me empolgando um pouco mais e meio que comparando com o primeiro desenho e fazendo algo mais realistas. Eu comecei fazendo a blocagem do rosto, que é algo que eu tenho feito bastante nos meus desenhos também, que lá naquela época eu não sabia fazer, e na verdade eu nem sabia que existia isso. E eu recomendo para você, caso você faça desenhos à mão livre também, assim como eu faço aqui, que fazer blocagem, independente se você for fazer em rosto ou qualquer outro objeto, animal que você for desenhar, vai ajudar bastante na hora de você finalizar o desenho e fazer sombreamento, tanto no desenho colorido, desenho um realismo em preto e branco, ou até de rachuras também. E outro ponto que eu fiz um pouco diferente aqui, na verdade são mais dois pontos, é que no primeiro desenho eu esfumava com o dedo, porque eu não sabia, né? Eu não sabia muito, não tinha muito conhecimento de técnica na hora de desenhar. E nesse segundo aqui eu esfumei com papel higiênico, mas eu poderia estar usando cotonete ou esfuminho, porém eu quis chegar um pouco mais próximo do que eu fiz há 11 anos atrás. Então eu esfumei com papel higiênico, porque esfumar com o dedo eu não recomendo muito, porque acaba ficando um esfumado um pouco diferente. Eu não sei explicar muito bem, mas para mim fica um pouco diferente. E o dedo também você pode acabar manchando o restante do desenho, que era uma coisa que eu fazia bastante naquela época. Esfumava com o dedo, não ficava assim muito atenta no caso, com a sujeira que estava no dedo e acabava manchando todo o restante do desenho. E também o segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é que por mais que eu tenha feito um desenho meio mesclado entre rachura e realismo, porque no caso, como eu disse, eu acabei esfumando, se eu não tivesse esfumado tanto o desenho, acabaria sendo só um desenho mais com rachuras. Mas a partir do momento que você vai esfumando a rachura, vai acabar criando um efeito de degradê mais suave, porque com a rachura você não tem esse efeito tão suave. Mas em algumas áreas, principalmente como no cabelo que eu fiz aqui, eu fiz um trabalho um pouco mais, vou colocar entre aspas, rabiscado, que eu achei que ficaria um resultado final mais interessante. E eu acredito que tenha ficado sim um efeito interessante na parte central do rosto, sendo mais esfumado, um pouco mais homogêneo e suave. E por fora, entre aspas, também por fora do desenho mais rabiscado. Eu vou deixar uma dica também aqui que eu cometia muito esse erro na época que eu fiz o primeiro desenho, que foi há 11 anos atrás, que é usar um papel embaixo da mão na hora que você estiver trabalhando, principalmente com o grafite esfumado nesse efeito preto e branco. Por quê? Se você faz um desenho em preto e branco, já esfumando com o dedo, você tem a chance de manchar. E se você não usar esse papel de proteção, como eu estou usando aqui, embaixo da sua mão, você vai acabar pegando muito grafite na parte de baixo da sua mão e você também vai acabar manchando o restante do seu desenho. Então, eu noto muito essa diferença também, a atenção a esses detalhes que eu não tinha tanto na época e que hoje eu tenho, mas também são muitos anos, né, de experiência, de erros e acertos que hoje eu consigo entender e aplicar melhor no desenho. E também achei interessante que na época, né, 11 anos atrás, eu não tinha muita noção de volume, profundidade no desenho. Sabia que fazia realismo e queria fazer realismo. Porém, eu não aplicava tanto essas técnicas. Na verdade, nem não tinha conhecimento, então não tinha como saber como aplicar essa técnica. As proporções também estavam bem diferentes, o olho muito grande, o nariz também muito grande, a distância entre cada parte do rosto. Eu acho que é interessante ressaltar isso e por isso que é interessante você refazer desenhos seus antigos. É uma prática que eu recomendo bastante que você faça por aí também. E agora, com o desenho finalizado, ele tá aqui por baixo do que eu usei como referência, né, entre aspas, que foi o desenho que eu tenho aqui de 11 anos atrás. E eu me surpreendi com o resultado, você viu durante o processo que eu fui aplicando mais e mais camadas, porque o intuito não era fazer esse desenho aqui totalmente realista, porque como eu disse lá no início do vídeo, o meu estilo de desenho mudou bastante
no decorrer desses 11 anos. A partir daqui eu comecei a querer fazer desenhos mais realistas, o mais próximo possível de uma foto, de uma referência humana, mas hoje em dia eu já costumo fazer desenhos mais semi-realistas, mais finalizados com rachura, por exemplo, então acaba não ficando aquele desenho tão perfeitamente, entre aspas, parecido com a referência. Mas eu preciso confessar que eu gostei bastante do resultado. Mas falando desse desenho aqui de hoje em dia, eu fiz ele usando a técnica mão livre, as mesmas graduações também. E também usei apenas papel higiênico para esfumar. Mas, no mais, esse é o resultado aqui dos dois desenhos, um do lado do outro. Comenta aqui o que você achou desse tipo de vídeo, o que você achou do resultado desse desenho. Curte ele também para que eu possa saber. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de desenhar. E não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo que pode te ajudar bastante no desenho, até porque eu também trago tutoriais aqui para o canal. Muito obrigada a você que chegou aqui no resultado desse vídeo, que assistiu todo esse processo completo. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.